Bom dia. Bom Bom dia, bom dia. dia. E aí, povo? Bom dia, Bom, tudo bem? Para quem estava na aula ontem até as 11h30, parece que nem dormimos, né? Sonhei com você. Ai, ai, muito bom. Ontem foi uma revisão geral dos 7 dias, né? De noite, É, né? Ontem Bom não dia. deu, não deu pra, Bom não dia, deu bom para dia, bom participar. dia, Saí, bom dia. saí com o filhote ontem, já ir no Poxa restaurante com vida. ele aí e tal. Aniversário, né? Tem que aproveitar. Mesmo na segunda. Hum. pô, Bom dia. bom dia, Bom bom desses dia. Bom encontros dia. é que nunca é a mesma coisa. É, Ele fez o report e o outro, o resgate, mas na verdade ele trouxe outro conteúdo. aula nova. verdade. Mas tá perdoado, né? Bom, mas não perdi nenhuma das 7 ainda. Pronto, pelo menos isso. Parabéns, parabéns, muito bom. E não vão perder nenhuma das 21. Aí sim, Pô, bom, todo mundo aí, bem-vindos. Tem gente ainda que. Tem uns caras que acabam parando no meio do caminho, né? É normal. A vida é assim, né? Mas tá tudo gravado e depois a Cíntia vai. Ah, inclusive, Cíntia, anota aí, você já está aí, né? Tá. Ah, anota aí depois para pegar o nome e e-mail da turma toda aí para a gente dar acesso na plataforma lá, tá? Beleza. Ó, Marcelo tá aí, Edgar, quem mais que eu não vi aqui? O Alexandre tá aí, Ricardo, boa. Bom, vamos para cima. Seguinte, hoje nós vamos dar um, um overview em dois temas aí que vão compor e vão te ajudar a finalizar a atividade da cultura, do código de cultura e da regra de ouro, né? Aqueles elementos que a gente falou na aula de ontem. Dois aspectos fundamentais para que isso seja implantado dentro do seu negócio é você ter histórias que convirjam, que convergem para o código cultural e a regra de ouro, né? Dentro da estrutura de construção de comunicação empresarial, o maior ponto de conexão entre as pessoas são as histórias, né? Se você olhar para o mercado, você vai perceber que todo grande movimento, tudo que é feito para conectar as pessoas, para vender e tudo mais, são narrativas que são construídas, né? Então, o primeiro elemento aí que eu quero que você observe e comece a refletir são as histórias que justificam o seu objetivo para 2026, né? Anota isso, fazer o mapeamento das histórias do meu negócio. Porque o que move as pessoas são as conexões emocionais que ela tem com algum produto, algum serviço, alguma empresa, alguma marca ou alguma pessoa, né? Se nós temos o objetivo de criar códigos culturais que vão nortear o comportamento das pessoas, como as pessoas fazem as coisas dentro da sua empresa, como você faz as coisas, é importante que você tenha essas histórias mapeadas para sempre poder compartilhar com as pessoas que fazem parte do seu ecossistema, que fazem parte do seu processo, que vão contribuir com você para o seu resultado, tá? Então, nós chamamos isso de histórias de origem.
São elas que justificam o seu porquê. Então, dentro desse contexto, a, a história de origem, ela traz relevância para os objetivos estratégicos da empresa. Ela faz com que a jornada tenha uma justificativa muito forte. Porque ao longo do caminho você vai ter que influenciar pessoas, você vai ter que persuadir, você vai ter que inspirar, você vai ter que conectar, você vai ter que gerar engajamento, você vai ter que gerar comprometimento. E para isso você tem que ter as suas narrativas construídas. E, obviamente, são narrativas que partem da sua essência ali, da sua verdade, de como você acredita o seu negócio, tá? Então, as histórias de origem, elas são um ponto de conexão com essas regras que nós estamos definindo, que vocês receberam ontem. A primeira parte da atividade, hoje é a segunda parte da atividade da construção das regras e do código de cultura. E essas histórias, elas vão fazer muito sentido quando você for começar a compartilhar os seus objetivos, até mesmo para você, né? Todas as histórias que nós temos, elas fizeram você chegar até aqui, né? Você começou o seu negócio, você começou a atuar dentro desse segmento por conta de necessidades, por conta de desejos, não importa como foi, mas tem uma história por trás. E o que conecta pessoas e faz as pessoas se engajarem até uma visão para conquistar um objetivo, um dos elementos são as histórias. Então, eu quero que você tenha esse entendimento, tá? Mapeie as histórias que fizeram com que você chegasse até aqui, porque elas vão te ajudar nesse momento de olhar para o seu plano para 2026 e se manter focado, direcionado para atingir os objetivos que você está definindo. E também influenciar as pessoas, tá? Uma outra coisa que faz muito sentido nesse momento agora é você ter clareza que todas as crenças que você carrega, elas vão fazer parte da jornada do seu ano 2026. Mas como que é isso, Alexandre? Por que tem a ver a crença com tudo? A crença é o fundamento de tudo que você é e de tudo que você faz. Então, ela determina seus comportamentos e nós precisamos trazer isso para o posicionamento do seu negócio, olhando para uma ótica de ser lembrado. Nós precisamos pegar as principais crenças que nós temos e incluir isso no nosso código cultural e nas regras de ouro. Por quê? Porque você precisa se fazer lembrar o tempo todo, não só para você, como para outras pessoas também, do porquê vocês fazem o que fazem, né? Por que que você definiu essa visão para 2026? E isso é carregado de crença, ok? Vou dar alguns exemplos aqui que, por exemplo, quando você quando você vê a marca Coca-Cola, o que que te remete a Coca-Cola? Abre o microfone, todo mundo aí. Fala aí para nós. Aí. Veneno. Mata aos poucos, pra mim, é o que eu penso quando eu vejo um livro de Coca-Cola. Corrói por dentro. Lembro aquele Papai Noel, aquele caminhão de Papai Noel, quando era aquela imagem, aquelas luzes, aquilo tudo ali. Ok. Quem mais pode falar? Para mim é veneno. Tá bom.
veneno, a outra mata, o outro corrói, o outro é um caminhão de Papai Noel, ou seja, Eu, eu, Refrescância. refrescância. eu vejo assim uma referência de como ser persistente mesmo, né? Porque eles são, para mim, como o McDonald's, tipo assim, parece que eles nem precisariam mais falar deles, mas eles continuam, né? Sempre renovando o estilo de propaganda, né? Olhando com um olho claro de negócio, né? Boa. Ou seja, cada um de vocês tem uma percepção diferente com base do olhar e da perspectiva que vocês têm, certo? Por que que isso acontece? Porque vocês fazem parte de um grupo social, cada um de vocês está inserido em um contexto de vida que foi forjado por uma série de experiências, histórias, conhecimentos adquiridos, né? E dentro desse, desse caminho, construção de pensamentos que você fez, resultados que você teve, isso tudo te dá uma perspectiva, você cria uma visão de mundo acerca das coisas, acerca de produtos, serviços e tudo mais, tá certo? Entretanto, quando você vai gerar memória e significado na cabeça das pessoas, você precisa ter um negócio que é a repetição. Então você precisa conectar símbolos, mensagens, palavras, histórias, crenças fortes, tudo isso tem que estar conectado e ser repetido de forma contínua. Para quê? Para que aquilo fique, é, seja um fundamento, ok? Por que que eu estou falando isso aqui? Quando você define o seu código cultural, quais são os comportamentos que você quer que a sua empresa tenha, o corpo como um todo. E quando você define as regras de ouro, que é o que a gente está falando ontem e estamos falando hoje, você precisa conectar a sua marca, as histórias, as principais crenças que você tem, tudo dentro desse contexto para que você fortaleça essa comunicação internamente e isso seja algo que vai nortear todas as suas ações no ano 2026. Então, quando você for fazer as regras de ouro e for finalizar também o código cultural, você precisa lembrar disso. É algo que você vai carregar o seu ano. Não é algo que você vai fazer aqui porque eu tô falando para fazer, você vai deixar no papel. É algo que vai te fortalecer durante o ano, buscando aquela visão que nós construímos lá no começo desses 21 dias. Então, um dos elementos que vão te ajudar a construir essa fortaleza de comunicação, essas narrativas, a simbologia do que você quer dizer, né? Essas crenças que você tem muito forte para o seu negócio, que está vindo sendo construído aí ao longo da sua jornada e que nesses 21 dias você está sendo confrontado ou você está tendo um novo nível de consciência acerca disso, ela consegue existir por conta de um elemento principal em qualquer comunidade. Lembra que a gente falou numa aula anterior, não lembro qual foi, que o seu negócio é uma comunidade. Você precisa olhar para o seu ecossistema como família, como negócio, tudo como você sendo um líder. E esse olhar como líder denota que você conduz um povo. Já que você conduz um povo, você tem uma comunidade. E essa comunidade ela precisa ser nutrida, precisa ser fortalecida, precisa ser alimentada. E essa é uma responsabilidade de todo líder. E como que eu faço isso? Vamos lá. Você criou a visão, ok? Eu sei que alguns ainda não fizeram todas as tarefas e tal, mas vamos partir do ponto que está feito para pegar a linha cronológica aqui do que eu quero dizer. Você construiu a visão, você definiu a missão institucional,
Você definiu as missões operacionais e estratégicas para chegar nessa visão. Você definiu seus valores e princípios. Você agora está na fase de construir o código cultural, que nada mais é do que os comportamentos do seu time, da sua empresa, do corpo, né? Como eu falei ontem, na aula de revisão, é imaginar que o seu ecossistema é um corpo. E por exemplo, eu na hora de correr, eu tenho um movimento com os braços, um movimento com a perna. Todo o meu corpo acompanha esse movimento de correr, ok? Então, isso é fruto de uma sincronia de movimentos que me faz correr. A mesma coisa é na sua empresa. Todo o seu processo precisa estar em harmonia, em sincronia. E como que eu mantenho várias pessoas vindo de vários lugares, com várias crenças, com sua cultura pessoal própria, alinhada para o objetivo que eu quero? Aí existe uma coisa muito forte, que são os rituais, que é o cerne da aula de hoje. Para que você mantenha todo mundo alinhado com a visão, executando as missões que você definiu, respeitando os valores e princípios que você estabeleceu para dentro do seu ecossistema e seguindo o código cultural e as regras, você precisa ter uma, 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 um grupo de rituais. Assim como você acorda de manhã, toma banho, escova o dente, toma o café da manhã, leva o filho para a escola, vai para a academia, você tem uma série de hábitos que te sustentam ao longo dos dias, ok? O que que são os rituais? São os hábitos que você vai construir dentro do seu corpo como empresa, para que todo mundo pratique aquilo. É isso que mantém todo mundo dentro da mesma visão, alinhado com as suas crenças. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão dos rituais, porque se você tiver clareza de onde está indo, você vai ter que ter as ações. Essas ações precisam ser monitoradas, essas ações precisam ser analisadas, né? Você precisa ter um negócio na administração que é o ciclo do PDCA, que é um ciclo que você planeja, executa, corrige e executa de novo. Então, isso é um ritual de validação de execução de algum tipo de ação dentro da sua empresa, né? Então, eu preciso definir os rituais da minha comunidade. É como se eu tivesse que colocar o carvão na brasa. Sabe aquele negócio de você aquela analogia que o pessoal conta sobre todo mundo é um carvão e se você está no fogo, você está aquecido. Se tira o carvão dali, vai chegar um momento que ele apaga, ok? Ou aquela analogia da maçã podre que estraga todo o resto e por aí vai. Como que você se torna o guardião do seu negócio, o guardião da visão, o guardião das missões, dos objetivos estratégicos, quando você tem rituais? E tem alguns tipos de rituais, tá? Eu queria que você anotasse aí. Rituais do cotidiano. Que tipo de rituais você faz todos os dias? Olhando para você como pessoa física, o que que você tem que você faz todos os dias? Quais são os hábitos que você tem todos os dias? Você também precisa criar um hábito dentro da sua empresa que se faça todos os dias. Tem empresas que fazem reuniões de sprint. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, reuniões de sprint. É o seguinte, dentro de uma metodologia chamada gestão ágil, principalmente startups,
tem a cultura de fazer reuniões de no máximo 15 minutos, onde todo mundo fica em pé e ali cada um fala o status da sua tarefa no dia. Por exemplo, tem um projeto de sei lá, vamos criar um aplicativo, ok? E aí, dentro da metodologia de gestão ágil, esse grupo de pessoas que são chamados de stakeholders, esses caras se reúnem diariamente no começo e no final do dia, onde no começo do dia cada um fala rapidamente o seu objetivo para o dia e no final do dia cada um fala como foi e o que ele concluiu, se ele concluiu o objetivo ou não, o que faltou e o que precisa ser feito no dia seguinte para corrigir. E isso são reuniões cronometradas de 15 minutos, onde todo mundo fica em pé, ninguém nem senta, para não perder tempo. Isso é um ritual. Então, eu estou trazendo para você clareza de um ritual cotidiano. O cotidiano é todo dia. Qual ritual você pode implantar na sua empresa, pensando lá na visão que nós estabelecemos, nas missões, nos princípios, valores, no código de cultura, nas regras de ouro? Qual ritual cotidiano que você pode colocar dentro da sua empresa para que todas as pessoas envolvidas no seu processo se mantenham alinhadas com os objetivos? Quero que você reflita sobre isso e pense sobre isso. Tá bom? Eu dei um exemplo aqui que é a reunião de sprint do dia, uma reunião rápida. Outro ritual, rituais que marcam mudança de fase. Isso são chamados rituais de passagem. Você pode criar rituais dentro da sua empresa para virada de mês, para início de semana. Então você pode ter esses rituais. Por exemplo, o que eu fiz ontem do resgate foi um ritual de encerramento do primeiro ciclo dos 7 dias. Então eu fiz uma recapitulação dos 7 dias. Veio gente que não estava participando, veio vocês, alguns de vocês participaram e tal, e eu fechei um ciclo. Nós temos ciclos na vida, ok? Nós temos o ciclo de 24 horas, nós temos o ciclo de 7 dias, nós temos o ciclo de 15 dias, de 30 dias, de 2 meses, o ciclo trimestral, semestral, anual. Então, pensando com essa ótica, quais são os rituais de passagem que você pode fazer para despertar, não só no seu time, mas em você mesmo? Cara, estou virando um ciclo aqui. Eu encerrei aqui uma primeira etapa do meu ano. Você vai criar rituais mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais. Você vai criar um ritual semanal, por exemplo, uma reunião semanal é um ritual de passagem. Está começando uma semana nova, ou está encerrando uma semana. O que que nós fizemos? Quais resultados? Fazer uma retrospectiva, uma avaliação e uma projeção para a próxima semana. Como que você conduz isso dentro da sua empresa? Então, criar um ritual de passagem é importante também, onde você marca ali um ponto de virada sempre, o tempo todo, quando você cria esses tipos de rituais de mudança de ciclo, o seu cérebro ele vira uma chave ali. As pessoas falam, nossa, agora eu tenho uma nova oportunidade. Por exemplo, não atingimos o objetivo da semana. Não, mas vamos virar o ciclo aqui. Aí cria um ritual para isso, fala, agora nós vamos. E você renova energia, esperança, uma série de coisas, né? Isso emocionalmente é muito bom. Você vem encerrar ciclos, né? Quantas pessoas você vê, quantas situações você vê que a pessoa carrega uma vida inteira. Por quê? Porque não abandona o que já deveria ter abandonado, né? Então a gente precisa ter esse tipo de comportamento e ter essa visão de encerrar ciclos o tempo todo. E na empresa não é diferente. Então crie os seus rituais de virada, de mudança de fase.
tá? São rituais de passagem. Por exemplo, comemorar um aniversário é um ritual de passagem. Isso marca um novo tempo, né? Outro ritual que eu quero compartilhar, rituais de celebração. Quais vão ser os marcos de sucesso do seu negócio para o ano 2026? Ou seja, atingimos o objetivo do mês. Faz um ritual de celebração, pode ser qual for, né? Um café da manhã, uma reunião, um churrasco, um almoço com o time, um jantar, algo que você crie, independente se você tem time ou não tem time aqui, tá? Mesmo para você é importante celebrar as conquistas, por menores que sejam. Então, crie os rituais de celebração ali que marcam pontos importantes do processo de construção do resultado que você definiu para o ano. E aí não é só celebrar lá no final do ano o resultado do ano, não. É pegar aquela visão que você teve para o ano e desconstruir essa visão com marcos importantes desse processo de construção. E aí você cria rituais para celebrar isso. Rituais de iniciação. São rituais, como o nome já diz, que marcam o início do pertencimento de pessoas, de ideias dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade. Então, você pode criar dentro da sua empresa aí, por exemplo, quando um mentorado meu ele vai entrar no meu programa, eu faço um negócio chamado onboarding, onde eu reúno com ele pela primeira vez e mostro um overview de tudo que vai ser feito, o que eu penso, como que a gente vai conduzir e tudo mais. Isso é um ritual de iniciação. Nas empresas, muitas empresas têm esse ritual, né? De apresentar a missão, a visão, os valores da empresa, né? A pessoa que está chegando, ela conhece as pessoas, é apresentada para todo mundo, tem uma reunião, enfim. Isso é um ritual de iniciação. Olhando para o seu momento, olhando para o seu negócio, olhando para tudo que você está fazendo agora, você tem como pensar no ritual de iniciação? Por quê? Porque você pode construir isso de uma maneira que, mesmo que agora você não faça, porque às vezes você não tem time ou não tem uma pessoa para ali para estar iniciando junto com você, você já tenha isso projetado, para assim que você tiver, você aplica. Porque isso já dá pertencimento para as pessoas, né? Você pode ter isso para o seu cliente. Você fechou um cliente, vamos lá, o Marcelo aí fechou um cliente lá com o sistema de água dele, ele cria um ritual para dar boas-vindas para o cara, para explicar os processos, para mostrar em quanto tempo o sistema vai ser instalado, apresentar para ele os canais de comunicação. Isso tudo é um ritual de iniciação. Então você pode ter tanto internamente como também para o seu cliente. 100% de vocês aqui tem clientes, ok? De alguma maneira você tem cliente. Mesmo que você seja um colaborador de outra empresa, você sempre tem cliente. Esse ritual de iniciação, ele traz a pessoa mais para perto, ele dá mais acolhimento para as pessoas, para o seu cliente, para as pessoas que estão chegando ali, para de alguma maneira, ou comprou um produto ou serviço, ou vai prestar um serviço para você, enfim, tá? Então, coloque isso aí na sua lista de rituais. Rituais de relacionamento interpessoal.
dentro do contexto empresarial, é fundamental você ter esses rituais. Por exemplo, um- uma avaliação de desempenho é um ritual empresarial. É um ritual que ajuda ali a você pontuar e alinhar com as pessoas que estão envolvidas no seu processo o que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisa ser melhorado. Então, ter essa rotina de avaliação de desempenho é fundamental para você atingir objetivos estratégicos ao longo de um ano, por exemplo, né? Então, isso é algo muito importante que muita gente deixa de fazer. Muita gente não senta para avaliar de forma abrangente ali, como de maneira específica, cada área da sua empresa, cada, cada pessoa, né? Então, desenvolver esse ritual de empresarial do ponto de vista de alinhamento também é outro ponto importante. E você pode construir um processo para isso, né? Existem ferramentas que fazem isso. Eu tenho algumas ferramentas aqui de avaliação 360 graus, ou seja, é quando você avalia o todo e você também é avaliado pelo todo. Então, isso traz muita clareza de pontos de melhoria de relacionamento, de execução de atividades, de atingimento de objetivos. Então, eu recomendo que você coloque também aí dentro dos seus rituais, esses rituais de avaliação de desempenho. Um outro ritual também que é legal é você trazer ali a, a questão de, sempre que tiver, deixa eu formular isso daqui, avaliação de desempenho, ah, um ritual que é que gera muita conexão entre as pessoas, são atividades que você faz fora do trabalho. Então, clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores, você desenvolver um ritual de uma atividade extra trabalho gera muita conexão e reciprocidade, né? Muitas vezes é nesses momentos que você se conecta mais com as pessoas. Então, desenvolva rituais extra profissional. Por exemplo, um jogo de futebol. Partida, chamar os amigos para jogar futebol, uma atividade física junto, né? Ter sempre esse tipo de ações para que você possa gerar mais unidade ali entre as pessoas que compartilham com você os objetivos e a vida profissional, tá? Esses rituais, basicamente, eles vão contribuir ali para que o seu negócio ele permaneça alinhado com a visão e siga ali as questões de códigos de cultura que a gente falou e das regras de ouro, que é que você que determina. Então, com base naquilo que você determina como dono do jogo, você constrói também os rituais para manter o alinhamento em relação a isso, tá? Eu acredito que essa parte de rituais aí é uma das partes mais importantes para a gestão de negócio, para condução de time, para atingimento de resultados, porque todo ritual se transforma em um hábito. Se você tiver constância na realização deles, você transforma aquilo num hábito. E quando isso vira um hábito, todas as pessoas envolvidas no processo, elas participam e se comprometem. E aí, obviamente, dentro desse contexto, elas estão se comprometendo também com a visão, com os objetivos estratégicos do seu negócio. Criar rituais é uma das ferramentas mais poderosas que tem para que você mantenha todo mundo alinhado, olhando para a mesma direção, né?
E isso, obviamente, traz mais proximidade entre as pessoas. Nós temos, por exemplo, um ritual dentro do nosso ecossistema que toda semana a gente se reúne para compartilhar as boas práticas. Então, toda semana ali, o grupo de sócios, cada um vem, a gente tem uma reunião online com a turma daqui, a turma do Brasil, enfim. Ontem mesmo eu tive, o Pablo participa, todo mundo participa. E ali você compartilha boas práticas, insights, dificuldades, semanalmente. Isso fortalece muito a comunidade, isso fortalece muito as pessoas que estão olhando para o mesmo caminho, que têm os mesmos princípios e valores. Por exemplo, você participar de grupos de network, fundamental também. Você está expandindo, isso é ritual. Então, crie os seus rituais aí, tá? Eu vou mandar para vocês aqui a transcrição da aula de hoje, o resumo de tudo que a gente falou. Vou mandar para vocês o- a segunda parte da atividade da construção do Código de Cultura e da Regra de Ouro, que a gente falou ontem. Ontem eu mandei um pedaço, hoje eu mando outra parte, que aí finaliza Código de Cultura e Regra de Ouro. Alinhado a isso, você vai criar pelo menos aí 3 rituais que você vai fazer semanalmente, ok? Dentro do seu negócio que vão dar sustentabilidade para a visão, para os objetivos que você está definindo. Perguntas, colocações, comentários, o que que pegou para você hoje aqui, o que que para você fica aí registrado? Fala aí para mim um pouquinho, cada um aí. Cara, eu vejo que é o seguinte, muitas vezes, num time, você tem o goleiro, tem o atacante, tem o defensor, e como a gente negligencia vários de tudo que você tem falado, como fica, muitas coisas são meia bomba e não acontece, você vai, passa adiante, passa por outro. Isso que você está fazendo é uma construção de um business, de um plano sólido, que é passo a passo. Não adianta você botar o tijolo e não botar a massa de qualidade, não adianta você botar a massa, mas não ter o acabamento. Cara, é impressionante as ferramentas, o que você tem dado, porque a gente olha para trás e fala assim, cara, falta tanta coisa para você ter uma construção sólida, entendeu? E esse passo a passo que você está dando, cara, realmente é fantástico. É a receita assim de cada detalhe que muitas vezes passa batido para a gente, entendeu? E querendo ou não querendo, todos que estão aqui são donos do próprio negócio e cada um, como você falou, cada um vem recebe as informações e dentro da cultura da tua experiência de vida, da tua história, você acaba levando para um lado que passa por você. Você é o filtro, né? Eu recebo as informações de vocês, eu passo pelo meu filtro e faço do meu jeito. Em cada um tem que. Então, você consegue perceber as falhas que você tem no teu negócio para tentar melhorar. Cara, é muito, muito bacana, Alexandre, muito bacana isso. Dentro do meu negócio, é como eu estou enxergando. Impressionante. Parabéns. Boa, muito bom. No meu caso aqui, na questão dos rituais cotidianos, a gente não tem nenhum na empresa. Eu tenho os meus pessoais, assim, até que eu tenho. Mas na empresa, com a equipe, com o time, não tem nenhum cotidiano. De celebração de conquistas também, mensais ou semestrais também não tem. A gente só tem no fim do ano mesmo, que é ali para fechar o ano, mais uma confraternização, né? Então, assim, muita coisa para aplicar nos códigos de cultura e muita coisa mesmo para estar aplicando aí. Valeu, mais uma aula top. E começa pequeno, mano. Às vezes você pode fazer ali mensalmente. Por exemplo, cara, tem muita empresa que faz convenção de vendas, tá? Olhando para grandes empresas, normalmente eu trabalhei, por exemplo, na Vivo, eu trabalhei, acho que eu trabalhei de 2001 até 2014, né? Tanto Vivo, Claro e TIM. Eu rodei nessas 3 companhias. E a gente tinha uma série de rituais. Anualmente tinha um ritual muito forte que era a convenção de vendas, aonde os caras,
os melhores resultados eram premiados, reconhecidos publicamente, enfim, tinha todo esse sistema de valorização da meritocracia, né, dos melhores desempenhos, tinham campanhas de vendas ao longo dos meses, né? Por quê? O que que acontece? Entenda uma coisa aqui, não dá para você criar um ritual e ficar repetindo ele ao longo do ano, do mesmo jeito, porque vira monótono, fica comum e as pessoas não valorizam. Então, o que que você faz? Cria rituais pontuais, ok? Vamos lá, você vai fazer uma reunião de sprint. Toda semana você começa uma reunião de 15 minutos, todo mundo em pé, em algum ambiente da sala, onde cada um vai falar o que vai fazer naquele dia. Aí, com o tempo, você faz uma, duas, três, 10 reuniões nesse modelo. E aí, o que que acontece na cabeça das pessoas? Elas entram na zona de conforto. E aí, o que que você precisa fazer? Cara, você precisa mudar o ritual para que você dá uma nova conotação, uma nova perspectiva. O cérebro, ele precisa disso, senão ele entra sempre na zona de conforto e vira comum e a pessoa não valoriza o que é comum. Quantas vezes na vida você já quis ter algo e quando você teve, depois de ter, você fala, nossa, mas e aí? É como, por exemplo, eu sempre quis ter uma casa com piscina. E aí, quando eu tive a casa com piscina, eu não usava piscina, entende? Ah, eu queria morar na praia. Eu morei na praia há muito tempo, só que depois que eu morei na praia, eu não ia na praia. Então, o ser humano, ele se acomoda e fica no conforto, na comodidade muito rápido. Então, você precisa dar tiros. É como se fosse assim, um corredor de 100 metros, sabe? Você vai lá e dá tiros de 100 metros ali, para dar aquele choque nas pessoas. Então, você precisa ter essa habilidade de utilizar os rituais de maneira estratégica, de forma que você não deixe as pessoas se acomodar. Porque ao longo do processo, a pessoa vai falar, não, o Will está fazendo toda semana lá o sprint lá. Aí no dia da reunião ele já sabe que é segunda-feira, 9 horas da manhã e tal, ele já vai, já entrou na comodidade, no conforto daquilo. Aí ele já sabe que vai falar e tal. O que que você tem que fazer? Você tem que sempre provocar desconforto nas pessoas, porque o desconforto gera crescimento. Aí o que que você faz? Muda o dia da reunião, muda a hora, sabe? Vai criando esse tipo de coisas para dar os sprints, para a pessoa ter um ponto de aceleração e depois ajusta. Acelera, depois ajusta. Sabe o gráfico de bolsa de valores? O que que é um gráfico de bolsa de valores? Ele tem aquelas variações, ok? Ele sobe, desce, sim ou não? Um gráfico de bolsa de valores. Nós precisamos ser assim no nosso negócio. Nós não podemos ter um comportamento e um padrão linear, porque senão você entra na zona de conforto. Por exemplo, o que que eu faço nesses 21 dias? Eu me coloco numa zona de pressão, porque eu faço meu evento, terminou o evento, eu vou entregar 21 dias. Aí meu próximo evento é daqui 2 meses e meio. E aí eu não faço 21 dias mais. Aí depois eu volto 21 dias de novo. Por quê? Porque não existe constância linear. Guarda isso aí. Você fala assim, eu sou constante. Ninguém é constante de forma linear. Então, o que que você precisa? Você precisa sempre criar uma novidade, para você ter estímulos novos, para fazer coisas novas e aí você acelerar. Uma coisa que a gente faz muito dentro do ecossistema é ter uma jornada de pressão muito forte, depois você vai e diminui a pressão. Aí depois você volta com a pressão de novo. E vai criando esse gráfico, né, de altos e baixos, para que dentro desse gráfico, aí sim você tenha constância. Porque ninguém suporta ficar no nível de pressão muito alto por muito tempo. Não é humano isso, né? Imagina você acordar todo dia 3 horas da manhã durante 20 anos. É loucura.
Então, o que que você faz? Você dá picos. Você coloca atividades que vão dar pico de produtividade e depois você diminui, e por aí vai. Tanto que tem várias técnicas aí de produtividade que recomendam isso, né? Que você, por exemplo, fique 2 horas produzindo muito, depois você para, fica 15 minutos, 30 minutos ali no ócio, depois volta e assim vai. Porque o cérebro, ele precisa desse tipo de estímulo para se manter em alta frequência, para se manter ativo, com atitude, os comportamentos que você precisa para ter resultado. Entende? A semana mesmo. Você trabalha a semana toda e descansa no domingo. Isso é por conta dessa nossa fisiologia de ter que ter momentos de descompressão. Entende? Então, a mesma coisa nos rituais. Agora, não dá para você fazer uma vez no ano. Entendeu? Tem um ritual uma vez no ano. Nossa, você precisa manter o time na mesma pegada. Então, relembrar os objetivos, relembrar a sua visão sobre o negócio. Isso é importante o tempo todo. Então, crie rituais de forma contínua, mas que não precisa ser aquele negócio que entra na zona de conforto. Alexandre, tu falou sobre as reuniões de sprint. Inicialmente tu falou mais sobre diárias, ou às vezes de manhã e no final do dia, mas agora eu vi tu falando também sobre quem sabe fazer semanais. O que que seria mais Sim. indicado? Assim, Ah, eu tenho uma equipe pequena, eu quero focar mais na parte de vendas, digamos assim. O que que seria mais indicado? Porque quando a gente fica bastante tempo sem se conversar muito, mais falando sobre clientes específicos, por exemplo, parece que a coisa vai esfriando, até a gente esfria um pouco, né? sim, Porque daí a gente não está falando sobre aquilo, aí nós que deveríamos estar trazendo as pessoas da equipe para se esquentar perto do fogo, para trazer a brasa perto do fogo, até a gente começa a esfriar um pouquinho e foca no dia a dia, porque às vezes eu tenho uma equipe que trabalha somente na parte comercial. E a gente tem que trabalhar com o todo e mais o comercial. Então, às vezes, a gente até acaba se preocupando com o todo, que não é a venda, e acaba não dando aquela atenção a quem está trabalhando somente com a venda. O que que entendi. seria? Não Boa. quero fazer não quero fazer a consultoria específica aqui, mas só para mim entender melhor como que é a reunião de sprint, que foi a coisa que mais me chamou a atenção nessa reunião. Tá. Bom, você pode ter reunião de sprint diária, semanal, você pode definir. Isso vai ser decidido de acordo com a demanda, de acordo com aquilo que você quer para aquele momento. Vamos lá. Você vai lançar uma campanha, ok? O que que é uma campanha? É um movimento que você faz com data de início e fim, tá? Então você vai lançar uma campanha promocional para as empresas fazer anúncio com você aí durante um período. Vamos dar o exemplo da Black Friday, ok? Então você tem a Black Friday, o que que você vai fazer? Antes da Black Friday, durante um período específico, você precisa preparar seu time para estar pronto com a oferta na ponta da língua, com as quebras de objeções, enfim, uma série de elementos que vão te ajudar a fechar mais contratos naquele período da Black Friday. Então, antes da Black Friday, você precisa preparar esse time. Como vai ser uma campanha de início, meio e fim dentro de um prazo específico, essa preparação também pode ser feita com encontros diários ali com intensidade. Porque intensidade sempre distorce o tempo. Quanto mais intensidade você põe, mais velocidade você tem na execução e no resultado. Então você fala, bom, se eu vou ter uma Black Friday de uma semana e eu vou ter que ter esse time focado nessa semana da Black Friday não vai adiantar ficar fazendo reunião. Já está acontecendo o jogo. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que preparar o time antes. Então, antes da Black Friday, eu vou fazer reuniões diárias, de manhã e de tarde, para alinhamento, quebra de objeção, treinamento do time, ajuste da oferta, apresentação dos planos que eu vou vender na Black Friday, tudo aquilo que eu quero entregar para o cliente na semana da Black Friday. Então, eu coloco intensidade nos encontros. Já na semana da Black Friday, eu tenho que deixar o time produzir. Então, o que que eu faço? Eu crio uma reunião
da semana ali. Gente, ó, começou a Black Friday, faz um cafezão da manhã para o time de vendas, fala dos objetivos, reforça os pontos importantes que você já veio trabalhando ao longo do tempo de preparação para Black Friday, anima a turma, cria ali um ambiente ali de motivação, conheça os objetivos pessoais de cada vendedor seu, mexe com ele nesses objetivos, bota gás no cara e deixa o cara livre para trabalhar durante a semana. Como assim livre, Alexandre? Você precisa pelo menos ter ali, você cria um grupo de WhatsApp, alguma coisa, que você monitore o resultado diário. Por quê? Porque resultado de vendas tem que ser controlado diariamente. A meta se bate é todo dia, não é no final do mês, né? O objetivo que você traçou para o mês, ele é construído diariamente. Então, se você não olha o resultado todo dia, você pode passar uma semana sem olhar seu resultado e aí perde tempo para corrigir rota, corrigir estratégia, corrigir comunicação com o cliente, enfim, seja lá o que for. Então, dependendo, para responder a sua pergunta, dependendo do que você quer, você faz reunião diária. Dependendo, você faz reunião semanal. Vai depender muito do momento. Para time de vendas, eu acho que o que funciona muito são esses espaços de tempo curto, entendeu? Ou seja, todo mês, cara, você tem que ter uma campanha diferente. Todo mês você tem que criar uma campanha para o cliente e uma campanha interna. Por quê? Tem um negócio chamado endomarketing. Você já ouviu falar essa expressão? Uhum. Já, né? Então, o endomarketing é o marketing para dentro. Porque eu preciso vender também para o meu time. Todos os dias você tem que vender, cara, para o seu time, a ideia, você tem que vender o produto novo, a oferta que você tem, os objetivos que você construiu para o negócio. O tempo todo você tem que fazer endomarketing. Então eu crio campanhas internas, né? Para o cara ter bonificações, premiações e tudo mais. E isso é um movimento que eu preciso estar fazendo o tempo todo. Então, reuniões têm que ser rápidas, principalmente para time de vendas, objetivas e é, como que eu posso falar isso? Eu vou dar meu exemplo na telefonia, ok? Eu tinha uma reunião por telefone com o meu gestor de manhã e à noite, todos os dias. A pergunta era básica: o que que você vai vender hoje? Quanto você vai fechar hoje? E no final da noite, quanto você fechou? Atingiu a meta? Pô, bacana, amanhã tem outro dia. Não atingiu? O que que você deixou de fazer e o que que você vai fazer amanhã para atingir? Ponto. Aí o cara fala e tal. Vendedor é o seguinte: ou ele tem resultado ou ele tem história para contar. Então, o que que eu sempre fiz com o time de vendas, quando eu cuidei muito de time de vendas? Eu queria ouvir as histórias. Se o cara não tinha resultado, eu queria ouvir as histórias, porque dentro das histórias você pega tudo que precisa para poder ativar aquele cara, para poder fazer ele dar resultado. Cara, o cara não vendeu naquele dia, mas ele visitou 5 clientes, aí ele começa a te contar, cara, eu fui no cliente que ele quer fazer o anúncio, Roger, mas ele não tem ele não sabe que tipo de anúncio que ele faz. Ele está em dúvida se ele faz anúncio do produto, da marca, se ele constrói o posicionamento, ou se ele faz uma oferta. E aí a gente ficou nesse impasse, ele estava meio em dúvida, o que que eu posso fazer para fechar com esse cara? Aí você vem com a sua experiência. Olha, vamos construir para ele esse tipo de coisa, essa estratégia, para ele estar presente em tais pontos que são isso, aquilo. Então, assim, time de vendas é preciso acompanhamento diário, mas não necessariamente uma reunião diária, entendeu? Você tem que ter um canal de acompanhamento, algum CRM, alguma coisa que você esteja monitorando a prospecção desses caras, quantas visitas esses caras fazem, com quantas pessoas eles falam, porque tudo é matemática, venda é matemática, né? Então, é um acompanhamento diário que precisa ser feito. Agora, reunião com contador, né? Aí é um negócio que você faz semanal, quinzenal, reunião com advogado, parte administrativa, contratos, aí você pode criar
os rituais mais com um tempo maior, né? Com a linha de tempo maior. Do ponto de vista comercial, eu acho que venda você não pode deixar de ter contato nem um dia. Aí você, eu não sei como que você é, como que você tem aí dentro da sua empresa, mas se você tiver um gestor comercial, aí é você com ele e ele trata com a equipe, entendeu? Por exemplo, aí você trabalha esse posicionamento de hierarquia ali, aonde você vai ter contato diário com o gestor comercial, um bate-papo todos os dias para alinhar e ele com a equipe todos os dias. Aí você determina isso. E você, eventualmente, uma vez por semana, uma vez assim, acho que uma vez por semana é bom, você contar direto com o time, porque aí você escuta, vê, analisa que o gestor comercial te fala, com o que o time te fala, você traz ali para a mesa ideias, ouve, enfim, tem um momento com todo mundo, e como dono, você acaba pegando ali um monte de coisa, porque a tendência das pessoas sempre é se posicionar de uma maneira que se defenda ali de algum tipo de falta de resultado. Então, você ter ali um contato diário com o gestor comercial e um contato mais esporádico ali semanalmente com o time em si, entendeu? Eu não sei como que é no seu negócio, mas basicamente eu acredito que isso funciona desde que todas as pessoas estejam comprometidas, né? Ahn, Alexandre, todas essas coisas que você está falando assim, é bem interessante. Obrigado pelas informações, muito boas mesmo. E a gente tem feito, né, na empresa, na The Spark, a gente já tem feito algumas coisas assim, como reuniões, a gente tem semanal. A gente agora está numa época que a gente criou uma gincana para animar o povo para poder aprender. A gente tem um total de 51 serviços que a gente faz e a gente precisa que tanto os novos como os que já estão entendam cada um. E a gente entende também que não vão aprender de uma vez, né? Então a gente está passando os principais e fazendo perguntas com até prêmios para eles, né? Só para animar mesmo. É, a criatividade eu vejo até que a gente consegue, a gente tem. Porém, eu vejo também que, aí já é uma pergunta para você, falei isso para você saber onde que a gente se encontra, é a questão do mapear mesmo, você falou aqui, mapear o negócio. Eu tenho buscado fazer isso aí, mapear meu negócio. Você comentou sobre a questão da história de origem. Muitas vezes a questão do storytelling, né, do saber, eu tenho visto tanto que é importante, tanto para The Spark como para o Elevate também. E aí você poderia me dar tipo assim uma dica assim por onde começar, né? Eu sei que basicamente o que é falado é por que que você começou, mas muitas vezes a gente começou natural, foi algo que foi, por exemplo, falar com pessoas, eu fiz teologia, eu ajudo pessoas já há um bom tempo, e realmente é do coração, é do amor, porém, como transformar isso? Como que seria, tipo, uma ferramenta, uma maneira de transformar a história mais, como é que seria a palavra? Mais, assim, desejável, né, no caso. Tá. Bom, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você quer entender como encaixar as narrativas com o objetivo comercial ali, de engajamento, de venda de ideias, é isso. É, porque é o que você falou, você tem que vender, é sempre venda. Venda para os funcionários, que é o que eu estou vivendo agora muito. Eu quero que os funcionários realmente entendam o que está acontecendo. Se você puder, para a gente encurtar, talvez seria melhor, pelo menos explicar a parte dos funcionários, né? Porque eu sei se eu tenho uma equipe que está andando, hoje a gente está em 9 pessoas, se eu tenho se eu tenho essas pessoas andando no mesmo ritmo, no mesmo caminho aí com a gente, mesma ideia, eu sei que a Tá. gente vai conseguir render muito. Bom, primeiro de tudo, você tem que entender e conhecer eles. E você tem que saber se eles estão alinhados com seus princípios e valores. Se não tiver alinhado com princípios e valores, suas histórias vão ter pouca força com eles. Esse é o primeiro passo, é ter esse alinhamento de princípios e valores, tá? Uhum. Isso você percebe no dia a dia.
Eu falei ontem na aula de resgate sobre três pilares, três pontos fundamentais para as pessoas que andam junto com a gente, para que se conecta com a gente. E um deles é ter o coração ensinável. Ou seja, não importa o tanto que você tem de conhecimento, de experiência na vida e tal, já que você vê e está caminhando junto, tenha o coração aberto para novas perspectivas, para mudar a sua crença, para romper com limites que você tem de crenças, do que você acredita que é verdade ou não. Ou seja, venha com o coração aberto para o novo. Esse é um dos pontos fundamentais do nosso ecossistema aqui. O segundo é a lealdade. O que que é lealdade? Mesmo eu não concordando com 100% com o Roger, eu sou leal a ele. Eu não preciso concordar com tudo, mas eu tenho que ser leal. Então, esses são dois pilares ali que a gente já, quando a pessoa se conecta com a gente, existem algumas coisas que a gente faz, né, obviamente, que a gente percebe, né? Às vezes você vai dar por exemplo, uma coisa que acontece muito no nosso ecossistema, quando a pessoa chega, ela, por exemplo, você é contador, quando você chega, qual que é a tendência? Ah, cara, eu vou fazer serviço contábil aí para os caras e tal. Não, aí a gente pega você e te coloca para ajudar a gente a fazer estratégia comercial. Ou seja, fora da sua zona de conforto. Por quê? Todo mundo fora da zona de conforto revela sua verdadeira identidade. É no meio da crise que as pessoas revelam as suas fragilidades, os seus mais profundos comportamentos, as suas reais emoções. Então, você quer conhecer seu time? Põe eles em crise. É nesse momento que as pessoas realmente mostram quem são. E aí você avalia se ela tem princípios e valores alinhados com o seu, entendeu? Por exemplo, você frustrar uma expectativa, aí você vai ver como é que a pessoa se comporta. Tem pessoas que estão fazendo mentoria comigo que intencionalmente, às vezes, eu dou uma frustrada na expectativa para ver como que ela se comporta. Por quê? Porque aí eu vou ver no coração dela se está alinhado, se ela realmente está ensinável, entendeu? Porque a pior coisa que tem, mano, é você querer que uma pessoa faça ou aprenda algo e ela não quer. É como É. na Bíblia diz, é dar pérola aos porcos, entendeu? Uhum, verdade. Se você olhar para Jesus, cara, na ótica de Jesus, fazendo aqui uma analogia, ele não foi atrás de ninguém. Ele seguiu o caminho dele. No meio do caminho, as pessoas cruzavam o caminho e ele fazia milagres e maravilhas. Por quê? A gente não está atrás de convencer ninguém. Você não pode estar atrás de convencer as pessoas do seu time. Se a pessoa está lá, se ela está comprometida, se você tem um acordo com ela, você fez uma contratação, cara, ou ela faz ou ela não faz. E se você acredita no que você faz, e se isso tem verdade, tem princípios, está aliançado nisso, se a pessoa não quer fazer, irmão, não faz sentido. Ou seja, você está falando que está aí focando aí nos 50 serviços, criando um educacional para a pessoa aprender e tal. Cara, a pessoa que não se comprometer com isso, de desenvolver isso, é porque ela não tem que estar com você na próxima fase, entendeu? É. E é simples assim. Não tem muito que ficar querendo, vão empurrar, entendeu? Não Às tem. vezes a gente fica com. Às vezes a gente fica assim. Não sei se a palavra é dó, mas querendo que a pessoa aprenda, né? Querendo que a pessoa faça algo e muitas vezes ela não vai Não, render. não dá, ué, não dá, entendeu? Não dá. É um negócio que não é para todo mundo, é para quem quer. Principalmente esse ambiente de conhecimento, de desenvolver habilidades novas, enfim.
né? Ontem eu falei para a turma também que esse ano 2026 o ecossistema, todos nós que fazemos parte do ecossistema, vamos ter que desenvolver no mínimo 15 habilidades novas no ano. Já vai ser um. Ah, você não. Qual habilidade você está desenvolvendo aí? Quais são as 15? Tal, 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 beleza. Todo mês nós vamos ter que reportar isso para o Pablo, entendeu? Mano, o ecossistema inteiro, do mundo todo, todo mundo que faz parte tem que desenvolver no mínimo 15 habilidades novas em 2026. Tem uma lista de 150 habilidades humanas. E a média das pessoas, pessoas medianas, desenvolvem entre 14 e 20 habilidades ao longo da vida. O Pablo quer que a gente desenvolva 15 em um ano. Você tem essa lista aí, Alê? Pra mandar pra gente? De 150, mas dá pra pesquisar também. 150 habilidades humanas? 150. Vou dar uma procurada. Vamos ver se eu Quantas, mando. quantas só em esse ano? Como é que é? Em 2026, nós vamos ter que desenvolver 15. Um ser humano mediano, ele tem entre 14 e 20 habilidades ao longo da vida. O que é habilidade mesmo? É domínio sobre aquilo, entendeu? Não é você conhecer sobre algo. Não é eu conhecer sobre inteligência emocional, saber o que é, mas eu dominar as ferramentas, dominar esse rolê de inteligência emocional. Não é eu saber sobre comunicação, é eu dominar todas as técnicas de comunicação, de oratória e de persuasão, entendeu? Acho que se a gente fizer uma lista das habilidades que a gente vai ficar surpreso, Hum. porque há muito poder de criação no Filho de Deus. O problema é que a gente não nutre essas É, habilidades. é verdade. E você começa a aprender algo, você não se aprofunda, você nunca vai com profundidade, entendeu? E aí você não domina, porque não é sobre conhecer, é sobre dominar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca fui tão pressionado como nos últimos 5 meses. Quem está te pressionando, moço? Óbvio, as minhas habilidades. Mas O Roberto, o diamante só aumenta o quilate sob pressão, né? Então, o Roberto, ele é mentorado meu, está fazendo o programa aí de formação que a gente tem, e aí ele tá, eu vejo assim, eu vejo que o Roberto, ele descobriu um monte de coisa que ele tem de habilidade e que não estava usando, entendeu? Então é massa ver isso aí, isso é bom demais. Verdade. Graças a Deus. De vez em quando Deus põe uns anjos no nosso caminho, né? E dá umas, uma pancada na coxa. É isso aí. Muito bom, muito bom. Marcelão, ontem eu acabei esquecendo de te ligar, mano. Eu vou te ligar, tá? Tá? A gente bate um papo. Tamo junto. É isso aí, gente. Eu vou mandar a atividade de hoje lá no grupo, tá bom? E vou mandar também a transcrição com resumindo os rituais e tal. Então, qual que é o jogo? Entre ontem e hoje, para fechar aqui, para liberar vocês. Desenvolver o seu código de cultura, as suas regras de ouro e os rituais que você vai utilizar no ano de 2026 para manter o alinhamento dentro da sua estrutura de negócio aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Amanhã a gente se vê às 7 da manhã. Abraço, abraço, valeu, Um pessoal. abraço, tchau, abraço. tchau. Valeu. Amanhã estamos junto com Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom Pessoal, dia. bom dia, Bom galera. dia. Parabéns. Bom dia.